Boa noite, bem-vindo. Viramos aqui a página neste Jornal 2 de domingos. Estreia no dia 22 de fevereiro a nova série documental da RTP2. Chama-se Europa 30, a propósito dos 30 anos de adesão de Portugal à CE. O professor Nuno Severiano Teixeira, meu convidado, boa noite, é um dos autores deste trabalho. Professor, boa noite. Quando olhamos para estes 30 anos, percebemos que Portugal mudou tanto. Ouvimos aquela música, Quero Ver Portugal na CE, apenas para podermos comprar uma guitarra sem pagar as taxas alfandegárias da época, mas mudou muito mais do que isso. Passámos a ter muito mais do que fronteiras livres. Claro que sim. Mudou imenso. Aliás, a série começa com essa música do GNR, Eu Quero Ver Portugal na CE. Mudou imenso. E são 6 episódios. E são 6 episódios que procuram justamente olhar para esses 30 anos e procurar perceber como é que esses 30 anos mudaram a vida dos portugueses. Ou seja, como é que em 86 nós, para irmos daqui para a Itália, por hipótese, eu fiz isso muitas vezes, tínhamos de trocar 4 moedas, e como é que hoje, com o euro, nós circulamos na Europa sem problemas. Como é que nós, de antes, para nos movimentarmos na Europa, tínhamos que esperar longas filas na fronteira. Lembramos-nos todos da fronteira de Vilar Formoso, com aquelas longas filas de imigrantes quando queriam entrar e sair. Revistados, carimbados, etc. E hoje nós vamos de Lisboa a Helsínquia sem sequer encontrar a fronteira. Portanto, são 6 episódios sobre vários temas que mudaram a vida dos portugueses e a vida dos europeus durante estes 30 anos. Claro que temos o lado, vamos dizer assim, técnico, histórico, em que procuramos explicar aquilo que são os problemas do euro, os problemas das fronteiras, os problemas da segurança, mas visto do ponto de vista das pessoas. Como é que estes 30 anos, como é que a Europa, em 30 anos, mudou os portugueses e mudou a vida cotidiana dos portugueses? É isto, basicamente, que nós vamos ver nestes 6 episódios. Nessa música que abre a série, que é emblemática, que começa com uma letra com uma grande esperança de podermos comprar a tal guitarra sem pagar os impostos, mas depois, na parte final, há aquela ideia que também é um bocadinho portuguesa, de que tudo ficou na mesma quando entramos na CE. Na altura tivemos essa ideia. Hoje, se colocássemos a pessoa que escreveu a letra a olhar para estes nossos dias, teríamos a Europa com os problemas que temos agora com os migrantes, com esta questão do euro, com as dúvidas que temos sobre o nosso crescimento. Vai ver a pessoa que fez isso a dizer que quer ver Portugal fora da CE. Temos essa ideia. Não, também. É assim, ao longo destes 30 anos, houve 15 anos de convergência de Portugal com os seus parceiros da União Europeia. Convergência em todos os sentidos. Convergência do ponto de vista económico, convergência do ponto de vista dos indicadores sociais, convergência do ponto de vista da consolidação da democracia e, portanto, Portugal aproximou-se inexoravelmente, em termos de qualidade, digamos, da vida cotidiana dos portugueses, daquilo que é a vida, sentimos isso. do que é aquela vida na Europa. Sentimos isso com as autoestradas, sentimos isso com os salários a crescerem, com um poder de compra inqualificavelmente superior ao que era antes. E isso decorre de uma maneira muito clara entre 1986 e 2000. Mas depois? Em 2000 há 2 ou 3 fenómenos, talvez 2 fenómenos, que alteram esse panorama. O primeiro tem a ver com o alargamento a leste, e o alargamento a leste provoca, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, uma mudança muito grande. Porque isso significou que países que tinham mão de obra mais barata e mais qualificada, digamos, passassem a ter, dentro da comunidade, as mesmas condições. Isso fez com que muitas empresas se deslocalizassem, digamos assim, de Portugal para esses países da Europa de Leste, e isso teve um impacto grande na economia. Depois houve uma outra coisa, que foi a concorrência que esses países recém-entrados na então União Europeia fizeram a Portugal e ao sul da Europa, em geral, pelos fundos estruturais. E, portanto, quer do ponto de vista dos fundos estruturais, quer do ponto de vista, digamos, da deslocalização das empresas, isso teve um efeito económico. A isto veio acrescentar-se uma outra situação que, digamos, foram os critérios monetários da entrada no euro, que acabaram por ter, digamos, colocar condições do ponto de vista monetário e financeiro, e isso fez com que, a partir de 2000, lentamente, Portugal deixasse de convergir
de convergir do ponto de vista económico e do ponto de vista, digamos, também dos indicadores, alguns indicadores sociais, e portanto, isso foi criando um maior ceticismo, uma maior reticência na opinião pública. Isso é estudado pelos Eurobarómetros, visto nos Eurobarómetros, e isso vai desembocar na crise em 2000 e 2010, e portanto aí há toda uma outra maneira de olhar para o problema. Ninguém consegue adivinhar o que é que vai acontecer a esta Europa. Esses dois momentos são também dois momentos políticos importantes em termos de união. Tivemos esse primeiro momento em que queríamos construir com grandes lideranças, com uma maior partilha, e depois uma mudança onde os Estados ficaram a minha opinião é que ficaram mais egoístas. Qual é a sua? Não, quer dizer, a forma como a União Europeia geriu a crise gerou dentro da própria União Europeia duas situações que eu acho que são as mais graves e que provocaram, digamos, a situação em que hoje a União Europeia se encontra. A primeira tem a ver com a crise do euro e tem a ver com a introdução de uma clivagem entre o norte e o sul, Europa entre ricos e pobres, entre devedores estamos nisso. Exatamente, e credores, e isso provocou uma crise de coesão no interior da União Europeia, que foi, digamos, a primeira vez que o princípio da solidariedade, que era um princípio básico, fundamental da Constituição Europeia, é posto em causa. A seguir, há um outro fenómeno que tem a ver com a crise dos refugiados, em que a solidariedade é outra vez posta em causa, agora não tanto no sentido norte-sul, mas se calhar no sentido leste-oeste, mas que agrava a crise de coesão no interior da União Europeia. Trazendo até fronteiras. Trazendo, muros. Em algumas circunstâncias, regresso, digamos, de fronteiras, tentativa de renacionalização, embora dentro dos princípios de Schengen. E depois há uma outra crise que é provocada, digamos assim, creio eu, ou pelo menos que acompanha esta crise, que não é uma crise de coesão, é uma crise de confiança. Uma crise de confiança entre os cidadãos europeus e as instituições. Que leva ao Brexit? Que leva ao Brexit e que tem levado, digamos, à subida dos movimentos populistas, enfim, por toda a Europa, e que, desse ponto de vista, são movimentos anti-europeus, Polónia, Holanda, anti-europeus, Alemanha. E que, enfim, se chegarem ao poder, podem de facto ter efeitos muito, muito negativos. Agora, para nós, portugueses, e isso eu acho que é importante no momento de crise do futuro da União Europeia, é bom que nós tenhamos consciência do que a União Europeia nos trouxe a todos de melhoria da nossa qualidade de vida, de melhoria da nossa situação económica, de consolidação da nossa democracia e até do nosso destino, não é? Porque, repare, João Fernando Ramos, quando nós em 74, nós portugueses, fechámos o ciclo africano, ou seja, fechámos o ciclo do Império, o que é que se abria como destino para Portugal? A Europa. E a Europa cumpriu esse destino. E hoje, apesar da crise que a Europa atravessa, eu não sei se a gente tem possibilidade de ter outro destino, senão Falamos sempre no nosso olhar atlântico, mas... Atlântico sempre. Mas estamos agarrados a esta Europa, fisicamente. Mas o Atlântico também é europeu. Claro. E, portanto, basicamente é neste balanço que se desenvolvem estes 6 episódios, que, como disse, enfim, de que fui autor com um colega que é o David Castanho e que foi realizado pela Joana Pontes, uma realizadora que tem experiência nessas matérias e que foi produzido por uma editora de gente muito jovem, muito dinâmica, que se chama Vende-se Filmes. E, portanto, quer dizer, vamos ver como é que o público reage. Eu estou otimista, gostei desta experiência. É importante nós olharmos para o nosso passado recente. Estamos a falar de uma coisa que aconteceu há 30 anos. Mas parece muito longínqua para uma nova geração que vive online, que vive a uma velocidade que não é bem a nossa. Há um dos episódios que fala justamente sobre as gerações e que mostra, por experiência vivida, o que era a geração em 1986, 87, no princípio da nossa integração, e o que são as gerações hoje. Como este elemento é muito importante. Nós vivíamos sem internet, sem telefone. Exatamente, sem telefone portátil, sem internet, os computadores davam os seus primeiros passos, os computadores portáteis, eu lembro-me perfeitamente disso. Mas, sobretudo, as pessoas não saíam. Saíam muito pouco.
Saíam muito pouco. E os estudantes saíam muito pouco. Eu fui daqueles que tive o privilégio de poder estudar fora e doutorar-me fora, mas já muito mais tarde na vida. Eu saí para fazer o meu doutoramento fora de Portugal, que tinha 30 anos. Agora praticamente toda a gente tem essa possibilidade. Os miúdos saem aos 20, aos 18, aos 19, aos 20. E o Erasmus é um dos mecanismos da União Europeia que muda radicalmente a maneira de os jovens europeus olharem para a Europa. Há quem diga que vai ser o fator de sucesso de uma outra União Europeia. Este Erasmus e esse conhecimento que a geração que vai chegar ao poder daqui a pouco tem deste Estado europeu, mas o Estado real. Sim, e que mudou radicalmente a maneira de estar, a maneira de se relacionar. E uma coisa muito importante, que a geração antes e a geração de hoje fazem uma diferença muito grande. Olhámos para a imigração, por exemplo. E o que era a imigração nos anos 60 e 70? Desqualificada, agora não. Com dificuldade. Hoje, os jovens que imigram para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, são os mais qualificados. Trabalham na City, trabalham nos melhores gabinetes de arquitetura em Londres. É gente qualificada justamente pelo país e que, infelizmente, hoje o país não consegue dar os recursos, não consegue responder às qualificações que tem e que nós, portugueses, pagamos. E esse é também um problema que nós temos, para o qual temos que olhar, este brain drain, mas de facto mudou radicalmente uma geração anterior e uma geração, que nós costumamos dizer, pós-Erasmus. O senhor viveu este tempo intensamente. Qual foi a maior surpresa que teve quando fez este documentário? O que é que encontrou? Olha isto. Olha, a surpresa que encontrei foi a forma como as pessoas transmitiram a sua experiência. Porque aqui há todo um conjunto de problemas, que são problemas complexos, não é? Quer dizer, os problemas monetários do euro, ou os problemas, digamos, técnicos relativos ao processo de decisão complicado na União Europeia, no Parlamento Europeu. Mas aquilo que a mim me tocou mais foi a aproximação, digamos, humana que o programa traz e que as pessoas traduzem, digamos assim, aqueles que estão hoje em dia imigrados, mas que usam o Skype para falar com a mulher ou com os filhos ou com os pais, as dificuldades que os portugueses no estrangeiro sentem, mas o otimismo que têm, a força que têm, a vontade que têm, e eles estão ao nível de todos os outros, são tão bons ou melhores do que os outros com quem eles, enfim, trabalham. E isso tocou-me bastante. Eu acho que o Portugal de hoje é indiscutivelmente um Portugal com todos os problemas que nós temos e que precisamos de enfrentar, mas as nossas gerações são inquestionavelmente mais qualificadas, melhores do que nós éramos há 30 anos atrás. Olhamos para estes 30 anos e pensamos, e agora que a Europa é esta, que tantas dúvidas temos, onde é que este sonho europeu nos vai levar? Este é o nosso problema neste momento, e o último episódio é justamente sobre as perspectivas do futuro. O que é que vai ser a Europa e o que é que poderá vir a ser a Europa? A Europa enfrenta hoje um conjunto de dificuldades, está numa encruzilhada de que naturalmente ela tem que sair. E os problemas são de vária natureza. Há problemas externos, problemas que têm a ver com o que se passa do outro lado do Atlântico e da relação que a nova administração norte-americana vai desenvolver com os seus aliados europeus. Vamos ver como é que isto se vai desenvolver, mas as primeiras aproximações não denotam facilidades, quer do ponto de vista económico, porque o modelo protecionista que o presidente Trump está a implementar vai com certeza trazer consequências sobre aquilo que era o Tratado Transatlântico de Livre Comércio e Investimento. Isso terá para a Europa consequências que não são fáceis. Também vamos ver como é que o presidente Trump vai desenvolver a sua política de segurança, em particular depois daquilo que disse sobre a NATO, que não é uma coisa que tranquiliza os aliados europeus. Na sexta-feira suavizou embora já tenha suavizado, vamos ver como é que ele vai. Mas também do ponto de vista da segurança, eu acho que os europeus têm que olhar a sério para a sua defesa, ou seja, quando o presidente Trump não entende que a NATO é uma prioridade,
pode haver, neste momento, um conjunto de riscos, um conjunto de ameaças à segurança da Europa que não interessa aos Estados Unidos, que não afeta o seu interesse nacional e que não estão interessados. Os europeus têm que olhar a sério, e este é um bom momento para isso, para a sua defesa, para a sua segurança, para a política comum de segurança e defesa, não para rivalizar com a NATO, mas para ser utilizada quando a NATO e os americanos não estão interessados, claro, e a nossa segurança está em causa. E depois acho que temos os problemas internos, que não são poucos, e eu acho que o mais difícil, o grande desafio que aí vem, é indiscutivelmente o desafio dos populismos, que são anti-europeus e que julgo que esse é o ponto central neste ano de 17 que se aproxima e que terá seguramente uma influência futura na Europa. Professor, obrigado por ter vindo a esta página 2. Não perca, é aqui na RTP2, estreia no dia 22. Esta série documental chama-se Europa 30, com os 31 anos de adesão de Portugal à então CE. Passe uma boa noite. Voltamos amanhã com as notícias do dia, como sempre, às 21h30, aqui na 2, à meia hora, na hora certa para as notícias. Boa noite, até amanhã.